Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Lenda da Solução. Pessoal, eu tenho aqui duas listas de exercícios para a turma 7ª e 8ª do Colégio Nova Geração e também para a turma D Matutino, do Colégio Nova Geração. Então essa primeira lista é a respeito de relações métricas no triângulo retângulo. Coloquei aqui 6 questões a serem resolvidas no decorrer da semana. Certo? Essa atividade está valendo 2 pontos para a avaliação do mês de outubro de 2023. Então vamos aqui à leitura do enunciado de cada questão. Primeira questão. Calcular o valor de y nos triângulos retângulos. Então, o que nós temos aqui nesse primeiro triângulo retângulo? Bom, nós conhecemos um dos catetos, que eu chamei de y, uma projeção em relação à hipotenusa aqui do outro cateto, cateto maior, e nós conhecemos a hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, mede 25 centímetros. Então, nós vamos utilizar uma das relações métricas para descobrir o valor de y. Mais uma vez, lembrando, o cateto menor mede y, é o que nós queremos. Uma das projeções, no caso aqui a projeção desse cateto, que é maior, mede 16 centímetros. E a hipotenusa deste triângulo retângulo mede 25 centímetros, certo? No segundo triângulo, nós temos aqui as duas projeções, a primeira medindo 16, a segunda medindo 4, e queremos descobrir o valor da altura relativa em relação à hipotenusa, que neste caso eu chamei de y. Mais uma vez, vamos utilizar uma das relações métricas no triângulo retângulo. Essa é a nossa primeira questão. Segunda questão. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros e uma das projeções mede 9 centímetros. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Certo? Aí vocês escolherão a melhor relação métrica possível. No caso aqui serão duas relações métricas, certo? Para calcular a medida dos catetos desse triângulo retângulo. Questão número 3. Sabendo que em um triângulo retângulo a hipotenusa mede 24 centímetros, um dos catetos mede 12 centímetros e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa mede y. Utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, determine o valor de y neste triângulo. Muito bem, aí vocês vão lá fazer o desenho do triângulo retângulo, identificar cada elemento e utilizar a melhor relação métrica possível para descobrir o valor de y. Questão número 4. Se os catetos de um triângulo retângulo T medem respectivamente 12 centímetros e 5 centímetros, então a altura de T relativa à hipotenusa é, como opção de resposta, nós temos aqui 12 quintos de centímetros, letra B, 5 trezeavos de centímetros, letra C, 12 trezeavos de centímetros, letra D, 25 trezeavos de centímetros e a letra E, 60 trezeavos de centímetros. Próxima questão, questão número 5. Num triângulo retângulo ABC, a altura relativa à hipotenusa mede 12 metros. E o menor dos segmentos que ela quem? A altura relativa determina sobre a hipotenusa mede 9 metros. Qual a medida do menor lado do triângulo ABC? Mais uma vez, vocês vão desenhar o triângulo retângulo, identificar cada elemento, que já está aqui no enunciado dessa questão, e utilizar a melhor relação métrica possível para encontrar aí o resultado de quem? Da medida do menor lado do triângulo ABC, certo? Ou seja, o menor cateto. Questão número 6. Sabendo que em um triângulo retângulo ABC, as projeções sobre a hipotenusa medem 16 centímetros e 25 centímetros. Determine a medida da altura relativa à hipotenusa e as medidas dos catetos desse triângulo. Nesse caso aqui, vocês utilizarão mais de uma relação métrica, certo? Nós queremos aqui,
a medida da altura relativa à hipotenusa e as medidas dos catetos desse triângulo. No caso, são 3 elementos, a altura relativa e os 2 catetos. Observem bem qual é a melhor relação métrica a ser utilizada, certo? Então, essa lista é para a turma 7ª e 8ª do Colégio Nova Geração, o assunto relações métricas no triângulo retângulo. Aí os alunos da 7ª e 8ª parem bem aqui, certo? Porque agora eu vou explicar a lista da turma D matutino do Colégio Nova Geração. A atividade da 7ª e 8ª é somente essa lista, com 6 questões, a respeito de relações métricas no triângulo retângulo. Agora vamos passar para a lista da turma D matutino, também do Colégio Nova Geração. O que nós temos aqui? Certo. Conteúdo determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, cofator ou complemento algébrico e menor complementar. Primeira questão. Encontre os elementos da matriz quadrada A, os elementos A e J de ordem 3 por 3, em que A e J é igual a 5i mais 3j. Então, primeiramente, vocês vão encontrar os elementos. Vão montar essa matriz de ordem 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Além disso, vocês vão utilizar a regra de Sarri para calcular o determinante dessa matriz, certo? Primeiramente, vocês vão encontrar os elementos da matriz de ordem 3 por 3 e depois, utilizando a regra de Sarri, vocês vão calcular o determinante desta matriz. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Dada a matriz A, com os elementos A e J, de ordem 3 por 3, ou seja, uma matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas, em que, para encontrar cada elemento, nós vamos utilizar esta função. A e J igual a 2i ao quadrado mais 4j. Encontre os elementos da matriz A e, utilizando a regra do menor complementar, calcule D11, D22 e D32. Então, agora, vocês vão encontrar os elementos dessa matriz de ordem 3 por 3 e vão utilizar a regra do menor complementar. Não é a regra de Sarri, a regra do menor complementar, para calcular D11, D22 e D32. Essa é a segunda questão. Questão número 3. Encontre os elementos da matriz quadrada A, os elementos A e J, de ordem 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, em que, para encontrar cada elemento, nós vamos utilizar a função A e J igual 5i mais 4j elevado ao quadrado. E, através da regra do cofator ou complemento algébrico, calcule A12, A23 e A31. Então, agora, nessa questão número 3, vocês primeiramente vão encontrar os elementos dessa matriz A através desta função. Ao montar essa matriz A, vocês vão utilizar a regra do cofator ou complemento algébrico para calcular esses fatores aqui, ó, A12, A23 e A31. Regra do cofator ou complemento algébrico, certo? Então, são essas 3 questões para a turma D matutino do Colégio Nova Geração. Nosso conteúdo para essa turma: determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, cofator ou complemento algébrico e menor complementar. Então, mais uma vez, não esqueçam, essa lista é somente para a turma D matutino do Colégio Nova Geração. 3 questões, certo? A lista da turma 7ª e 8ª é essa daqui, ó. Relações métricas no triângulo retângulo. 6 questões a respeito de relações métricas no triângulo retângulo, certo? Cada atividade valerá 2 pontos. Então, essa lista da turma 7ª e 8ª, 2 pontos. E a lista da turma D matutino, também 2 pontos, certo? Então, é isso. Não esqueçam, pessoal. Cada lista tem uma turma